Bom dia, bom dia, bom dia, você telespectador do nosso Via Piracicaba, mais um podcast chegando e claro que nós vamos hoje falar com duas pessoas que são ícones na cidade de Piracicaba. Gente, hoje nós vamos receber aqui no nosso podcast o nosso eterno prefeito Barjas Negre, exatamente isso, juntamente com o jornalista Miromar Rosa, que vamos falar de um assunto que vai interessar muito a você. E olha, é o lançamento do livro Almanac, 1001 ruas, exatamente isso. Mas Piracicaba só tem 1001 ruas? Não, é só o começo de uma grande jornada. Por isso, você fica aí comigo, não saia daí e eu peço a você, comente, compartilha e faça valer a nossa audiência, beleza? Gente, eu quero dizer o seguinte antes de começarmos. Você tem curiosidade de saber por que a sua rua chama Avenida Alberto Voletti Sacks? Você sabe por que a rua Madame Courrier está aqui em Piracicaba? Não sabe? Então fica aí que você vai ficar sabendo. E aqui conosco, para você ficar sabendo mais ainda, o nosso querido Barjas Negre e também Miromar Rosa. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença, Barjas. Ari, prazer revê-lo, há muito tempo que eu não te via. Você continua do mesmo jeito, espero que a gente possa ter uma boa conversa a respeito de uma coisa importante, que é o lançamento do livro que o Miromar e eu produzimos sobre os homenageados nas ruas de Piracicaba. Uma pessoa, para ser homenageada, precisa ter uma aprovação na Câmara Municipal por uma lei ou, antigamente, por um decreto do prefeito. E nós trabalhamos nesse período e eu agradeço a oportunidade de estar aqui para que a gente possa conversar um pouco a esse respeito. São 1001 ruas. Muito bem. Miromar, seja bem-vindo. Obrigado, Ari. Bom dia a todos, bom dia aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes também, né? Agradeço o convite. Foi uma honra receber o convite de vocês e a gente rapidamente acertou a agenda porque a gente gosta do tema e foi uma coisa assim, nesse ano o livro deu uma boa repercussão, foi muito legal. Então estamos à disposição para as perguntas. Maravilha, então eu vou fazer a primeira pergunta dizendo o seguinte: o que aconteceu para que vocês decidissem lançar um livro já que na prática resgata a alma de Piracicaba? Olha, quando eu saí da prefeitura em 2012, eu fui trabalhar em São Paulo, na Fundação para o Desenvolvimento da Educação, na Praça da República. E ali tinha uma banca de revista, e você, Alice, a banca de revista em Piracicaba é só uma banca de revista. Uhum. Aqui tem umas que fazem o tigrinho, aquela coisa toda. Mas São Paulo é um supermercado, tem de tudo. E eu comprei um livro, eu vi um livro que me chamou a atenção. O livro chamava-se 1001 Ruas de São Paulo. Até o formato do livro era numa forma de placa de rua. Olha só. Eu comprei o livro, vi, achei interessante. Falei assim, um dia talvez a gente trabalhe com isso. Mostrei para o Miromar e a partir daquilo nós começamos a pensar e foi amadurecendo e a gente fez a seleção de 1001 Ruas para mostrar um pouco essas pessoas que foram homenageadas, que muita gente não sabe. Que legal. Agora, tudo isso, essa ideia do almanac, essa inquietação de vocês, não é? Surgiu para que todos soubessem o porquê de cada rua ter o seu nome. Ari, o Barjas lembrou da história, que é uma história que começa em 2013, né? E acaba terminando em 2025. Mas o livro que o Barjas comprou tinha 200 ruas, 250 ruas. Não, 1001. 1001 ruas. Então, nós fizemos uma primeira tentativa em 2017, que nos 250 anos da cidade, assim, vamos fazer um livro com 250 nomes. Fácil, né? Bem mais fácil. Como? Bom, mas aí o Barjas falou assim, não, vamos fazer 1001. Eu falei, nossa. E começamos. Tá? Então, assim, quando a gente começou, o Barjas recebeu um material da Câmara que tinha 200 ruas. E com uma lista telefônica, uma coisa bem antiga, né? Ele pegou 400 nomes. Então, assim, nós saímos de 600. Pô, até aí legal, né? Bom, aí você vai no 700, 800, 900. Quando chegou 900, eu falei assim, vamos fazer 901,
Porque você começa a procurar os processos, o Barjas, eu, a Kátia Mesquita e o Fábio Bragança, que se somaram a esse grande projeto, né? Você começa a patinar, porque não tem. Por exemplo, até hoje, acabamos de passar na rua Dona Santina, e a gente não descobre quem foi essa cidadã, essa mulher. E é uma das principais ruas da Vila Resende. Então, assim, 901, aí você vai, aí a gente conseguiu chegar em 1001 rua, depois de 9, 10 meses de muito trabalho, né? Então, mas a gente cumpriu a meta, que era 1001 ruas, né? Eu acho que foi isso. Agora, ninguém sabe o trabalho que dá, ninguém sabe como é que vocês fazem todo esse tipo de pesquisa. Como é que vocês chegam, ou como é que vocês chegaram a tudo isso, Baizas? Veja, olha, como eu sou mais velho aqui dessa roda, antigamente as listas telefônicas tinham o nome de todas as ruas. Sim. Como tinha o telefone de toda a população da cidade de Piracicaba. E eu tenho alguma dessas listas guardadas em casa. Muito bem. E ali, eu fui prefeito 12 anos, fui vereador 4, secretário de Planejamento e Educação 6. Portanto, eu percorri bem a cidade e essas ruas chamavam atenção, tinha coisas anotadas e selecionar as primeiras 500 ruas foi uma coisa relativamente simples. Mas o problema é que, como é uma homenagem, tinha que ter o mini currículo dessas pessoas, o trabalho de pesquisa, de procurar no Google, procurar na Câmara, procurar no projeto de lei. A Kátia e o Bragança e o Miro e eu, nós entramos no processo para verificar quem era aquela pessoa, para que a gente pudesse, no mínimo, escrever 3 ou 4 linhas a respeito do currículo do homenageado. Algumas pessoas são famosas, se vai no Google, tem, tá certo? Quem foi Prudente Moraes? Acho que foi lugar. Mas quem foi o Sr. Zé da Silva? Muito difícil você achar. Então, teve um trabalho de fazer uma pesquisa dentro do projeto de lei, que quem fez a iniciativa colocou o mini currículo, mas nem antigamente não tinha isso. O prefeito fazia um decreto e fica denominado a rua fulano e tal, e como se acha o currículo dessa pessoa na década de 40, de 50, muito difícil. Agora, Barzas, aproveitando então o seu vasto conhecimento, quem foi Alberto Voletti Sachs, que tem uma avenida em Piracicaba? Foi um professor. Foi um professor famoso aqui em Piracicaba. E tem uma avenida que pega ali toda a região do Piracicamirim, que é uma avenida enorme. Eu sei até quem fez o primeiro asfalto dessa avenida foi o prefeito João Herman Neto, entendeu? Exatamente. Agora, muita gente não sabe, né, que Piracicaba tem uma das maiores mulheres do século, né, que foi Miss Martha Watts, que tem aqui em Piracicaba também um belo salão junto ao colégio da Piracicabano, não é? E hoje também Madame Courrier. A pessoa não sabe quem foi, né? Não tem a mínima memória de quem seja essa mulher. E foi uma mulher muito importante. É importantíssima. A Madame Courrier é uma física, né? Física. Na área da física foi, acho que a única mulher que ganhou 5 prêmios Nobel de física, pela sua contribuição à física no mundo, ao estudo da física. E ela tem uma rua em Piracicaba. E o que é legal ali, por exemplo, assim, como vai passando a história, assim, a Madame Courrier. Eu consegui chegar na Madame Courrier procurando assim, a rua Curió. Porque assim, as pessoas vão digitando, falando, não, peraí, tem alguma coisa errada, né? Aí você começa a procurar a raiz da lei. Então, era Madame Courrier. Mas quem é a Madame Courrier? Aí você percebe que é uma grande mulher. E ela tem uma rua aqui na Vila Resende. Acho que é na Vila Resende. A Madame Courrier tem uma rua aqui, é muito importante, uma pessoa muito das mais importantes. Legal. Né? Mas, olha, ela é tão importante que essa semana a Rede Globo fez uma matéria a respeito das descobertas dela na área da física. Teve um bom programa entrevistando muitos professores e o que ela estudou na época é importante até hoje. Agora, vale lembrar, Barzas, que Piracicaba é um celeiro de pessoas muito importantes, né? E dentro desta importância, eu queria saber, durante essa pesquisa que vocês fizeram, qual foi o currículo que deu assim uma mexida emocionalmente em vocês,
que quando vocês viram o nome, deu aquele frio na barriga. Chegou a acontecer isso ou não? Não, o Barjas, eu acho, por exemplo, assim, a dona Zélia, para quem trabalhou, para quem estudou na Unimep, eu estudei na Unimep, o Barjas estudou e trabalhou na Unimep, conhece quem foi dona Zélia. Então, assim, foi uma coisa que eu fiz questão de procurar a lei, porque, assim, era também uma grande mulher. Né? Quem não conhecia a dona Zélia do Campo Centro? Ela andava com umas 200 chaves, né? Chave da coisa. Dona Zélia sabe. Chave da coisa. Dona Zélia sabe. E ela era uma pessoa fantástica, sensacional, de um humor assim que... Né? Legal. Era muito legal. Acho que eu citaria a dona Zélia. Tá. Eu fui estudante, na Unimep eu fui estudante, monitor, professor, centro acadêmico, tudo. Conheci a Zélia. Eu só fui descobrir o nome de rua, que ela tinha nome de rua na pesquisa. Eu não sabia que ela tinha sido homenageada pela Câmara Municipal. Que maravilha. Ô Barzas, os patrocínios chamam a atenção. Eu queria saber como você convenceu as empresas ou as instituições a investir em memória, né, num país que pouco cuida da própria história. Como é que vocês chegaram aí para ter os patrocinadores desse livro? Essas instituições que patrocinaram, que é a Unimed, o PSEG, a CIP, a Coplacana, essas instituições elas costumam fazer patrocínio de coisas históricas na cidade. E quando o Biromar foi conversar e eu fomos conversar, nós procuramos mostrar que isso seria um registro histórico para a cidade de Piracicaba. É um almanaque, é uma coisa relativamente simples, mas resgata a história da cidade de Piracicaba, e o patrocínio foi relativamente simples e não é uma coisa tão cara. É claro, você editar um livro não é uma coisa fácil, mas não é um custo tão elevado como tem outros patrocínios. Entendi. O Instituto Histórico, né, e Geográfico chancelou esse projeto. E, na prática, eu queria saber o que este selo significa. É uma validação, é uma responsabilidade ou uma pressão? Não, o Ari é assim. Só lembrando que os nossos patrocinadores, não sei se vai mostrar na tela, né? A CIP, a Unimed, a Coplacana e o PSEG, né? O Instituto Histórico. Quando o Instituto Histórico ele chancela um livro, quer dizer, ele aprova. Porque assim, isso vai estar na história da cidade para sempre. Então, assim, isso aqui não se esquece mais. Ele é um reconhecimento, né, dessa obra para a história da cidade. Por isso que o Instituto Histórico, de primeira, né, agradecemos ao Edson Rontani Júnior, né, que leu o livro, gostou, também se apaixonou pelo livro, né? Ele é um grande pesquisador, um grande escritor, né? E gosta de história demais, né? Então foi assim, de primeira, na primeira semana a gente apresentou, eles já chancelaram o livro e nos deram autorização para usar a logomarca, a chancela do Instituto Histórico. Maravilha. Foi muito importante para o livro também. O livro segue à venda? O livro segue à venda. Depois, se puder chamar na tela aí, tem o telefone, né? É o 19-97159-8050, né? São R$70. E em Piracicaba a gente não cobra para fazer a entrega. Isso é importante. Muito bem. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: este livro, ele teve a repercussão que vocês esperavam? O pessoal está comentando? A cidade entendeu o valor desta obra? Olha, eu imagino que sim. Nós fomos chamados para muitas entrevistas. Nós recebemos o que a gente colocou no Face, colocou no Insta, essa coisa, muita gente comentando. E muita gente procurou comprar o livro depois do lançamento, porque as pessoas se identificam. Muita gente tem o avô que tem o nome aqui, um tio que tem o nome aqui, um professor dele que tem o nome aqui. Eu acho que isso chamou bastante atenção. Fora, claro, os nomes históricos que a gente colocou. Você perguntou do Alberto Boulay-Sacks, que além de professor, sabe que ele foi político. Sabia. Ele foi eleito vice-prefeito na chapa do Luciano Guidotti em 55. Meu Deus! Daí ele teve uma divergência com o Luciano Guidotti, ele renunciou ao cargo de vice. Olha só! Que coisa de louco! Ô Barzas, aproveitando esse gancho, né, da história política, tem mais algum nome aí dentro do livro que causou também alguma sensação na política em Piracicaba ou não?
Não sei. Nossa, tem bastante. Um pitoresco, vai, ou alguma coisa que vocês riram na hora que estava... De improviso é difícil. Vamos pegar. Você pega no Monterrey. No Monterrey tem uma rua de uma escritora chamada Cassandra Rios. Cassandra Rios. Ela escrevia livros eróticos. Olha. Sobre homossexualidade feminina nos anos 50. Rapaz. Certo? Sim. E ela escreveu 50 livros, dos quais 36 foram censurados. Olha só. E ela foi homenageada num projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal. Que legal. Olha, para você que está aí nos assistindo, né? Eu recomendo para que você compre este livro, porque realmente é muito interessante. Nós temos nomes aí maravilhosos, nós temos nomes que vocês nem imaginam e que tem uma belíssima história, um belíssimo enredo dentro deste almanaque 1001 Ruas, que eu recomendo. Pode comprar que você vai gostar com certeza. Agora, vocês reacenderam este orgulho piracicabano. E eu queria ver com vocês o que mais vem por aí. É o primeiro e último ou tem uma sequência? Não, nesse momento a gente quer falar sobre esse livro. Eu moro na rua Fernando Febiliano da Costa. Tá. E eu fui procurar quem era o Fernando Febiliano da Costa. Quem foi? O Fernando Febiliano da Costa, ele foi o mais importante prefeito de Piracicaba. O mais importante? Mais importante. E por que, Baixas? Primeiro que ele teve 2 mandatos, que na soma deu 15 anos. Naquela época era nomeado, não tinha eleições. E ele teve empreendimentos extremamente importantes que ficam até hoje. Você conhece a Avenida Independência? Conheço. Ele abriu a Avenida Independência em 1922. Meu Deus do céu. Você conhece o Matadouro Municipal de Nova Dual? Conheço. Projeto dele. Você conhece a Estação da Paulista? Conheço. Projeto da época dele. Você conhece a Praça Tibiriçá? Conheço. Projeto implantado na gestão dele. Só para a gente ter uma ideia. Sim. E a gente foi procurar essas coisas históricas para mostrar a importância dessas pessoas. Que legal. E você tem, por exemplo, assim, Piracicabanos Ilustres. Prudente de Moraes, Sim. Moraes Barros, aqui está Piracicabano. Cícero Pompeu de Toledo. Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. O Morumbi. É Piracicabano. Ademar de Barros, governador do estado, nasceu em Piracicaba. Olha só, gente. Então, assim, são ilustres piracicabanos que estão aqui no livro e que fazem a história do estado, né, e do país, né? Então são nomes importantes. E o que eu sempre destaco, eu falo por baixo, por exemplo, assim, Ari, que nessas 1001 ruas, né, a gente conhece as pessoas históricas, né? Os compositores, os cantores, os artistas, os cientistas, normal. Mas o que nós procuramos também colocar aqui são aqueles piracicabanos que nasceram em Piracicaba ou que adotaram essa cidade, né, para morar, que contribuíram para o desenvolvimento da cidade. Então, assim, temos aqui pelo menos uns 500 piracicabanos, né, que fizeram história, que trabalharam aqui, que constituíram suas famílias, né, e que fazem parte da história. Alguns importantes, outros menos importantes, mas todos adotaram Piracicaba para viver, para trabalhar, para construir as suas famílias. Isso eu acho que é muito importante. Você está contando história de pessoas simples, do nosso dia a dia, que a gente conhece, um tio, um avô, um amigo, um parente, né? Então, eles estão aqui nesse almanaque. Agora, por curiosidade e até para que as pessoas fiquem sabendo a partir de agora, como é que surge a situação de uma cidade ganhar um nome de rua, Baixas? Como é que é o processo? Depende da autonomia da Câmara Municipal. Antigamente, alguém ia fazer um desmembramento de um sítio, tinha a aprovação da Câmara Municipal, o prefeito autorizava, ouvindo a equipe técnica, fazia a aprovação do loteamento ou do desmembramento da área. Porque as ruas pertencem à municipalidade. Quem faz um loteamento tem que doar o terreno relativo à rua para a prefeitura. E depois a prefeitura se responsabiliza pela pavimentação, pela guia, para sarjeta, essa coisa toda. E muitas vezes o prefeito, quando ele autorizava o desmembramento, ele já fazia no decreto de aprovação a denominação. Então nós encontramos aqui muitas ruas com decreto do Luciano Guidotti,
do Fernando Febilha da Costa. No decorrer do tempo, essa autonomia passou para a Câmara Municipal. Hoje você não faz nenhum projeto que não seja por lei, por iniciativa do Executivo, que manda o projeto de lei para a Câmara, ou de iniciativa dos vereadores. Tem que ter, a Câmara tem algumas regras, homenageia apenas as pessoas falecidas, tem que apresentar o atestado de óbito das pessoas. Antigamente não, você homenageava pessoas em vida. A Avenida Comendador Mardedini, ela foi um decreto do prefeito de 1951 e o comendador Mardedini era vivo, entendeu? Muito bem. Olha, nós estamos aqui com Miromar Rosa, Bajas Negri, falando deste almanaque maravilhoso. Volto a repetir, você pode tê-lo sim. Basta você ligar para o telefone, Miromar. 19 97159 8050. Pode repetir. 97159 8050. Lembrando que o valor é R$70 e em Piracicaba não tem frete. Muito bem. Podia aproveitar Black Friday, né? Lógico. Eu não sei. O Bajas vai conceder o desconto? O desconto no frete. Muito bem. Olha, comente, curta e compartilhe esta nossa conversa, porque a gente quer cada vez mais estar chegando mais longe e você pode ser o responsável por isso. Agora, não é só de livro que vive o Bajas Negri, o Miromar Rosa, não é? Eu vou entrar num campo agora que eu tenho certeza que todo mundo quer saber, todo mundo vai querer ficar aí sabendo neste momento sobre política, lógico. O Bajas, uma perguntinha assim que a gente não pode deixar de fazer, não é? Eu sou obrigado a responder? Por favor, e muito bem respondida, porque você sempre sai pela tangente. O Bajas, Piracicaba sente a necessidade, sente a falta de um deputado federal. Nós tivemos o último, se não me engano, foi o Mendes Tame. É verdade. Não é? E isso já se faz anos. E toda Piracicaba já está borbulhando, todo mundo já está alvoroçado, como você faz muito bem isso. Você lança um nome, você lança uma palavra e todo mundo vai atrás para querer saber o porquê que você falou aquilo. Então agora eu vou fazer a pergunta para você. Você realmente, junto com Piracicaba que está querendo, está ovacionando, você vai ser candidato a deputado federal? Responda com o seu coração. Veja só, eu fui convidado pelo Gilberto Kassab, meu amigo pessoal. Sim. Eu trabalhei no Ministério da Saúde, ele fez a primeira campanha dele de deputado federal, depois ele foi prefeito, nós tivemos vários contatos. Ele me convidou para me filiar ao PSD. Eu aceitei o convite, me filiei ao partido e ele pediu para eu pensar na possibilidade de ser candidato a deputado federal na região. Porque aqui na região, quando você pegar a região a região metropolitana de Piracicaba tem 20 e poucos municípios. Chega até Araras, Leme. Mas no entorno de Piracicaba, nós não temos nenhum deputado federal. E os ex-prefeitos de Piracicaba, quase todos, sem exceção, o João Herman foi prefeito e foi deputado federal, o José Machado foi prefeito e foi deputado federal, o Adilson Maluf foi prefeito e foi deputado federal, o Tame foi prefeito e foi deputado federal, e o pessoal fala assim, você tem que ser. Então, é claro, isso está sendo avaliado, está sendo ouvido, nós estamos medindo o pulso para verificar a possibilidade. Você sabe, eu trabalhei 8 anos em Brasília, conheço relativamente bem como funciona aquilo. Claro que eu trabalhei no Executivo, não trabalhei no Legislativo. Mas há uma grande chance de se consolidar essa candidatura, e se porventura ela ocorrer e se porventura a gente for eleito, a região pode ter certeza absoluta que nós vamos trabalhar, nos dedicar da melhor maneira possível. Mesmo porque eu tenho uma visão regional. Eu, quando trabalhei lembra que eu falei que eu trabalhei no Estado? Sim. Eu também trabalhei no Estado em 2000
2021 e ajudei o governo de São Paulo a aprovar a lei que criou as regiões administrativas e as regiões metropolitanas. Porque o pessoal conhece o Basler como o prefeito. Mas antes de eu ser prefeito, eu fui professor da Unicamp, pesquisador, publiquei livros e trabalhei muito na questão regional. E uma região ela se desenvolve se você tiver uma boa articulação de todos os prefeitos, todos os vereadores, todas as entidades sociais e de classe da região, aliado à coisa política de ter deputados federais e deputado estadual. E Piracicaba sempre teve deputado estadual, sempre teve 2 ou 3. Sim. Certo? E chegou aqui a ter 2 ou 3 também deputados federais, hoje nós não temos nenhum, lamentavelmente. Agora, Barzas, só por uma questão de curiosidade, né? A gente percebe que você sempre esteve num partido, você sempre foi um dos responsáveis pelo PSDB. O que levou você a sair? Foi uma estratégia ou você viu que era a hora de mudar? Olha, eu dei uma contribuição muito grande, fiquei 30 anos dentro do PSDB, eu acho que o PSDB ele perdeu algumas características, ele perdeu um projeto nacional, ele foi se transformando num partido regional, e eu acho que quando você participa da política, você tem que ter sempre a visão nacional. Hoje o PSDB ele não tem mais um projeto nacional e também não tem nenhum projeto para o Estado de São Paulo. E eu acompanho muito o PSD do Gilberto Kassab, ele adotou algumas características que pertenciam ao antigo PSDB e tem um projeto para o Estado de São Paulo, tem um projeto para o Brasil, e eu acho que pela minha experiência de ex-prefeito, ex-ministro da Saúde, como professor, tenho condições de dar alguma contribuição a algum plano de governo nessas áreas e, se necessário, para outras áreas também. Eu gostaria só que você colocasse para os nossos telespectadores, já que você citou que você foi ministro da Saúde, eu queria que você colocasse para que eles entendam e saibam o quanto importante você foi nesse Ministério da Saúde, um projeto que ganhou a repercussão nacional. Você fez um projeto que ganhou repercussão nacional. E eu queria que você falasse a respeito um pouco disso. Olha, eu fui trabalhar, eu fiquei 6 anos da minha vida no Ministério da Saúde. Eu não sei se eu fui promovido ou castigado. Porque eu era da área da educação muito mais light, tranquilo. Sim. Tem problema, mas a solução é mais fácil. Eu fui trabalhar no Ministério da Saúde em 97. E eu ajudei a fazer o trabalho de descentralização da saúde. Hoje, todos os municípios do Brasil, todos, sem exceção, recebem recursos do Ministério da Saúde fundo a fundo. É o PIX da época. Certo? A gente falava fundo a fundo. Sai o recurso do Fundo Nacional da Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. Sai o recurso do Fundo Nacional da Saúde para o Fundo Estadual. E eu que ajudei a implantar isso aí com a minha experiência de economista, de professor, que entendia de orçamento, mesmo porque tinha uma lei aprovada no Congresso Nacional e que não tinha sido implantada. A lei estava lá. Eu falei, mas será que... Eu fui até conversar, me lembro na época, o Gilmar Mendes, que hoje é ministro do STF, ele era o chefe da AGU. Eu fui conversar com ele, falei, mas essa lei aqui, ela está funcionando? Está funcionando. E eu apliquei a lei da descentralização e a gente passou os recursos do Ministério para que os municípios pudessem operar. E, ao fazer isso, por exemplo, você pega o programa Saúde da Família. Quando eu entrei no Ministério, havia 328 equipes de saúde da família, no Brasil, na forma de convênio. E se você glosa um convênio, você não passa mais dinheiro. Mas o convênio contratou médico, a enfermeira, mas se deu um problema, tem que demitir o médico e a enfermeira e o auxiliar de enfermagem. Então, eu trabalhei com o Conselho Nacional de Saúde e a gente descentralizou os recursos para as equipes de saúde da família. Bom, num prazo de 5 anos, o número de equipe passou de 328 para 16 mil. Porque a descentralização facilitou a vida do prefeito, a vida do secretário municipal de saúde, aprovado, evidentemente, pelo Conselho Municipal de Saúde, e hoje o Programa de Saúde da Família tem mais de 60 mil equipes. E esse mecanismo foi
evidentemente, implantado na época. Mas eu ajudei também a trabalhar a aprovação da Anvisa. A Anvisa era um departamento dentro do Ministério da Saúde, no 9º andar. Ninguém queria saber direito. Foi criada a Anvisa num projeto de lei, aí o Serra já era ministro, e a gente deu, evidentemente, uma boa contribuição para a regulamentação dos planos de saúde. Tá. Até então, os planos de saúde não eram regulamentados. As cooperativas médicas não eram regulamentadas. Criou-se a Agência Nacional de Saúde, cuja sede é no Rio de Janeiro. Criou-se os medicamentos genéricos. Mas talvez uma contribuição que eu dei que foi importante foi na aprovação da Emenda Constitucional 29. A Emenda Constitucional 29 é aquela que deu estabilidade ao financiamento do SUS. E, às vezes, a gente não tem muita clareza da importância do SUS. Sabia que o SUS atende 75% da população brasileira. De cada 100 brasileiros, 75 depende da consulta médica, do remédio, da tomografia, do raio-x, da internação fornecida pelo sistema de saúde. E não tinha uma regra de financiamento. Eu não vou aqui entrar no detalhe, porque é uma coisa um pouco complexa, mas teve toda uma articulação para que os municípios tivessem a obrigação de gastar dinheiro, para que o Estado tivesse a obrigação de gastar um dinheiro mínimo, e a União também. Então, eu fiz um debate e fui sabatinado no Brasil inteiro, tá certo? Nas várias assembleias legislativas, para que pudesse aprovar a emenda constitucional número 29, com o apoio do presidente Fernando Henrique Cardoso, para que o SUS tivesse uma estabilidade mínima de financiamento. E, a partir daí, o Sistema Único, que não estava implantado, ele estava criado, ele se desenvolve no Brasil como um todo. Tem dificuldade, tem coisas complexas, mas hoje o sistema funciona relativamente bem. Que legal. Gente, este é o nosso eterno prefeito Baixas Negri, do qual nós torcemos muito para que ele seja o nosso deputado federal. Baixas, independentemente, né, de você ser aí, entrar na disputa, ser um pré-candidato ou candidato, eu queria saber o que você vê e como você vê um político para estar representando fielmente Piracicaba. O que este político precisa? Tem que ter representatividade, condições de diálogo, ouvir a própria sociedade para que possa resolver alguns problemas. Vamos pegar. Olha, você me pegou de calça curta. Até agora não acharam uma solução para o Hospital Ilumina. O Hospital Ilumina, se você tiver uma articulação com o Ministério da Saúde, uma articulação com a Secretaria Estadual de Saúde, uma com a Secretaria Municipal de Saúde, é claro que você consegue achar uma boa solução para o Hospital Ilumina. Não que ele não esteja funcionando, está funcionando lá a carreta, mas o Ilumina poderia ter uma atenção maior do Ministério da Saúde no sistema de financiamento, porque o Ilumina não pode ser apenas um hospital do município de Piracicaba. Quando ele tem coisas complexas na área de oncologia, ele pode, evidentemente, ser um hospital que possa atender toda a região. E se ele vai atender toda a região, evidentemente que tem que ter uma participação do governo do Estado e tem que ter uma participação do governo federal através do Ministério da Saúde. Só para a gente ter uma ideia dessas coisas. Você vamos pegar o hospital regional. Eu apanhei o Mirante Simônia, que fez com dinheiro da prefeitura. Eu me lembro que os meus opositores foram lá em frente ao hospital. Está vendo? O Baixas vai pegar dinheiro da prefeitura para atender São Pedro, atender Chaiqueada, atender Rio das Pedras. Não deveria fazer isso. E eu, como tinha trabalhado no Ministério da Saúde, eu tinha a percepção que não existe hospital municipal. O SUS é o único. Não dá para ter um hospital complexo em Saltinho, Rio das Pedras, Chaiqueada. Ele tem que estar Santa Casa de Piracicaba, atende todo mundo. O Hospital da Cana de Piracicaba atende todo mundo. E o Hospital Regional também tinha que atender todo mundo. O hospital já está há 5 anos de funcionamento. Quem fala em ampliar o hospital? Ninguém. Percebe? Agora, para ampliar o hospital
O debate tem que ser feito com o governo do Estado e com o Ministério da Saúde, onde tem a emenda constitucional 29, tem recurso para isso. Exatamente. Junta as pessoas, conversa com os prefeitos, você pode transformar esse hospital numa coisa mais ampla, mesmo porque ele foi projetado para chegar a 220 leitos. Hoje ele tem só 132. Só não é bastante, sim, mas ele tem espaço para colocar quase 100 novos leitos e para atender bem a região e diminuir as filas. Agora, você não faz isso se não tiver uma articulação com o governo do Estado e se não tiver uma articulação com o governo federal. É isso, gente. Este é o homem Barjas Negre, que sabe muito sobre política, e nós queremos e acreditamos que ele possa ser aí este homem forte para Piracicaba e toda a nossa região metropolitana, sendo aí um deputado federal. Eu vou aqui profetizar em nome de Jesus, um dos mais votados para a próxima eleição, se Deus quiser. Barjas, eu quero agradecer a tua presença, quero dizer que sou seu fã, você sabe disso, e pedir a você que deixe aqui as suas considerações finais para os nossos telespectadores do Via Piracicaba. Eu que sou seu fã, cada vez que eu ia no seu programa, aumentava meu ibope aí, tu não fala, eu ouvi lá no programa do Ari, tá certo? Legal. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo, eu e o Miromar, a respeito do nosso livro. Você sempre deixa os seus entrevistados à vontade, é muito cortês, muito elegante, até nas críticas que você faz, você pega leve, tá certo? E pode contar comigo para sempre que precisar, para debater algum assunto, e desejo que você tenha muito sucesso, como sempre teve nas novas programações. Obrigado, querido. Miromar Rosa, antes das suas palavras finais, por favor, o telefone para nós vendermos este livro, que eu quero aqui ser o campeão de vendas. Olha que beleza. Vamos lá, Ari. O 19, né? 97159-8050. R$50. E o frete para Piracicaba é grátis. R$70? R$70. Muito bem. Agora sim, as suas considerações finais. Não, Ari, agradecer o convite, agradecer ao Sidney, a você, a toda a equipe que está aqui nos bastidores nos ajudando, né? Lembrar que esse trabalho foi feito a 4 mãos, né? Lembrar da Kátia Mesquita e do Fábio Bragança, né, que tiveram um papel importante, principalmente nas dúvidas, porque para mim, que escrever é fácil, venha o texto, eu faço, né? Agora o Barjas teve que pesquisar, o outro teve que pesquisar, o outro teve que pesquisar. Então, assim, e quando a gente chamou a Kátia e o Fábio para vir, né, o Barjas falou assim, Miro, eu falei, gente, não dá conta. E eles, a Kátia tem 28 anos de Câmara, o Fábio mais 10, então assim, eles tinham experiência e sabiam onde buscar. E foi do Fábio Bragança a organização do setor de arquivo e documentação da Câmara. Então, assim, estava na mão. Então, assim, deu esse caldo, tanto é que a pesquisa foi tão ampla, né, que ela pode se desdobrar em outros livros, outras curiosidades, né? Lembrar que o livro foi feito com carinho, o livro foi feito com muito amor, porque a gente gosta de Piracicaba. Quando o Barjas fala que está pensando em ser candidato a deputado federal, assim, porque foi um homem, um político, né, que pensou o Brasil. Sempre que a gente conversa toda semana, todo dia, quase assim. Eu pergunto para o Barjas assim, quem pensa o Brasil? Né? A Câmara pensa o Brasil? O governo federal pensa o Brasil? O Senado pensa o Brasil? E aí eu volto para cá. Quem pensa Piracicaba? Quem gosta de Piracicaba? Piracicaba precisa, assim, está num divisor de águas, né? Necessita de um deputado federal que trabalhe. Então, a gente tem um nome, né? Independente da minha posição política, de ter trabalhado com o Barjas há 20 anos a gente está junto, né? Então, quem pensa Piracicaba? Então, acho que piracicabano, aquele que gosta de Piracicaba, tem que pensar isso. Quem pensa Piracicaba? Então, acho que é a hora, né, de Piracicaba e a região metropolitana ter um representante à sua altura. E esse nome seria Barjas Negre. Agradeço o convite, o livro está à disposição, foi feito com muito carinho. As pessoas, nós fomos a Itu recentemente, né, entregamos para o Geraldo Alckmin.
Ele não conseguia dar entrevista para a mídia, conversar com o pessoal. Ele ficava assim. Queria ver o livro. Queria ver o livro. Então, assim, aí o pessoal assim, senhor Geraldo, o senhor precisa entender a imprensa. Aí ele pegou e deixou do lado. Mas assim, porque a curiosidade é muito grande. Sim, claro. Você foi no lançamento, as pessoas que... Nossa, minha mãe está aqui. Ah, ele é meu tio. Ah, o meu vizinho. Então, assim, a curiosidade é muito grande e é gostoso. Foi um livro gostoso de fazer. Dá trabalho, sim, mas a gente gosta, a gente tem tempo e a gente pensa em Piracicaba. E olha, falando aí na sua fala, né, buscando na sua fala, eu já criei o jargão para a próxima empreitada. Verdade, ali. Quem pensa em Piracicaba, pensa as Baixas Negras. Né? É isso. É isso. Gente, brincadeiras à parte, nós vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer a presença de vocês, a audiência para Piracicaba, para a região Brasil e o mundo. Afinal de contas, nós estamos no YouTube. É só você checar lá e ver esta matéria belíssima que nós fizemos com o Baixas e com o Miromar. Gente, nós vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais podcast aqui no Via Piracicaba. Forte abraço e até lá. Tchau!